inglês se tornou a língua mais importante do mundo? Basicamente é graças à economia globalizada, liderada principalmente desde os anos 90 pelos Estados Unidos. O inglês é considerado uma língua internacional. Bom, primeiramente devemos considerar a expansão do colonialismo britânico e o poder econômico em que a Inglaterra obteve após a Revolução Industrial. Outro fator importante foi relacionado ao poder político-militar dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. O poder em que os Estados Unidos adquiriu resultou em uma grande influência econômica e cultural. Consequentemente, a consolidação da língua inglesa nas negociações internacionais. Não podemos esquecer também que os Estados Unidos fazem e fizeram grandes investimentos na música, no cinema e na tecnologia, criando uma maior proximidade do mundo inteiro com a sua cultura. O nosso documentário fala sobre a importância da língua inglesa. O nosso documentário contou com alguns entrevistados que atuam em determinada área que a língua inglesa exerce uma determinada influência. Por isso, convidamos alguns entrevistados para saber como a língua inglesa influencia em suas determinadas áreas. Contamos também com entrevista de alunos no ensino médio para vermos seus pontos de vista sobre. Os alunos do ensino médio de escola profissionalizante vieram tanto de escola privada como pública. Para entender como funciona o inglês na rede pública e privada, contamos com estes, para cada vez mais entendermos a socialização. As públicas trabalham bem com a língua inglesa? Não, porque eu sei que por ser pública ela não tem tantos recursos como particulares, como as escolas privadas. Mas como elas conseguem trazer outras matérias mais aprofundadas, elas também tentariam trazer o inglês mais aprofundado também para já. Foi o seu primeiro contato com a língua inglesa? Bom, normalmente a gente tem o primeiro contato com a língua inglesa na escola, né? Porque minha família não era fluente, não é fluente no caso. Então, seria na escola mesmo. Foi eu assistindo vídeo pelo celular, por a escola no fundamental. Bem, o meu primeiro contato, assim como o de alguns manos, principalmente os mais velhos, foi vivendo na cultura geral. Às vezes você estava assistindo TV, tinha aquele desenho, jogando Play 2, RPG principalmente, você tinha aquela necessidade de compreender o outro idioma. E tanto que dessa forma já é um estímulo a mais para a pessoa aprender. Entendemos melhor como funciona a influência da língua inglesa no mercado de trabalho e como ela move a economia global. Contamos com o entrevistado, que é coordenador de recursos técnicos e contador, Walter Araújo. Bom, eu sou contador, como todos sabem, e dentro do nosso mercado, dentro da nossa abrangência profissional, existe uma sigla muito famosa que é chamada de MBA, né, que a gente traz como significado Master in Business Administration. O que é isso? É todos aqueles estudos voltados para o perfil de liderança dentro de uma instituição. Nós sabemos que toda instituição, toda entidade necessita de uma administração, necessita de decisões gerenciais que vão de encontro com práticas e temas pedagógicos, né, de estudos, de ciência, que eu estou falando aqui é de ciência, são de fatos. E aí onde é que o inglês entra nesse sentido? O inglês entra em toda a estrutura original do que nós hoje temos como entendimento, de que nós temos de conteúdo. Então, por exemplo, toda aula que a gente vai iniciar, todo roteiro que a gente tenta traçar como válido, tem o inglês à origem, ou seja, aquela pesquisa, aquele ensinamento, ele foi retraído de um país que tem como a língua inglesa algo oficial, né? Então, assim, por exemplo, sempre quando a gente fala de negócios, a gente pode abreviar, chamar de business, a gente pode mencionar, por exemplo, o e-commerce e outras, né, outras atividades que, pela própria estrutura, a gente já tem que ela é inglesa, ela não mudou, né? Mesmo sendo inglês, né? Por exemplo, aqui na escola, eu jamais poderia abreviar um conteúdo de nossa disciplina e aportuguesar, digamos assim, trazer para o contexto da língua portuguesa. Por quê? Porque ele foi criado no âmbito da língua inglesa. Então, essas estratégias, por exemplo, foram criadas, né? Por exemplo, o e-commerce, o business, são estratégias de gestão, né? O e-commerce é pela internet e o business é de caráter interino. Então, essas estratégias diferenciadas, elas
existem nos países desenvolvidos, que têm como a língua inglesa a língua oficial, e que foram descentralizadas para países como o nosso, né? Países como o Brasil, como países da América Latina, que utilizam esse mesmo modelo padrão, encaixado na rotina portuguesa, mas que tiveram aí como origem, como abordagem, essa temática aí que foi optada por um país, que foi iniciado, né, por um país aí de língua de origem inglesa. Então, falou de economia, falou de gestão financeira, gestão patrimonial, né, todos esses assuntos que movimentam o mercado de dinheiro, é óbvio que a gente vai sempre utilizar estratégias e mecanismos sociais, pedagógicos, jurídicos, que tem como fim, que tem como início a língua inglesa de toda a sua estrutura de pesquisa. Então, a gente tem como concentrar todo o ensinamento, todo o entendimento do que nós temos hoje de saber de administração, contabilidade, direito, retraído aí pela língua inglesa. Você é professor de 2 cursos técnicos na escola profissional. Você poderia citar exemplos de como o idioma inglês vai ser importante para esses cursos? Exatamente, né? Voltando aí para a pergunta anterior. Sempre que a gente vai ingressar num tipo de assunto, por trás daquele assunto existe toda a tradução. Ou seja, se a gente vai eu vou iniciar um conteúdo novo em sala, aquele conteúdo ele foi literalmente traduzido. Por quê? Porque a sua iniciação científica, ele se baseou exatamente no critério da língua inglesa. Então, por exemplo, quando a gente fala de telemarketing, a própria palavra marketing, ela já remete a uma origem inglesa, né? Falando aí do curso de administração, puxando para o curso de contabilidade, a própria contabilidade, a accountability, né? Que a gente chama de demonstrações financeiras, né? O critério das IFRS, International Financial Report Standards, que é o quê? Que é um processo de convergência. As regras da contabilidade, todas as regras da contabilidade, elas são regidas por demonstrativos ingleses. Demonstrativos que foram consolidados e criados por órgãos, por instituições internacionais e que têm como atributo, como origem, a língua inglesa. Então, assim, é sempre muito presente nas nossas aulas discussões que vão de encontro com esses temas, com essas terminologias. Por mais que não seja tão fácil a gente lidar numa aula utilizando uma linguagem inglesa, né? Claro que a gente abrevia um pouco, mas sempre muito importante destacar a presença literal, né, das pesquisas e do que a gente tem como conteúdo aí vindo da língua inglesa. Então, nas nossas aulas sempre vai ser encontrado aí esses ensinamentos, esses tipos de situações. Para entendermos melhor como funciona essa dinâmica na rede pública e na privada, contamos com o entrevistado, o professor Eliakim Marques, professor de inglês na Escola Profissionalizante. Certo? Porque assim, calcula-se que mais ou menos daqui a 3 ou 4 anos, e na verdade isso já está acontecendo, mas daqui a uns 3 ou 4 anos, quem não tiver uma certificação pelo menos básica em língua inglesa, não vai conseguir entrar no mercado de trabalho, e não é só um emprego, aqueles empregos mais disputados, né, assim dizendo, né? Qualquer emprego daqui a 3 ou 4 anos, ele vai te pedir, a pessoa, o empregador, ele vai te... Segundo a fala do professor Eliakim Marques, daqui a alguns anos será inquestionável que para você entrar no mercado de trabalho, você precisará do idioma inglês do seu currículo. O nosso documentário teve como objetivo informar sobre a importância da língua inglesa e como ela atua na rede pública e na privada,